Muito obrigada, Sr. Presidente. Permita-me que antes do debate faça uma nota. Às vezes há uma linha ténue demais entre ignorar para não dar visibilidade à atrocidade ou pelo silêncio consenti-la. André Ventura fez uma proposta inqualificável de decidir confinamento de pessoas, tendo em conta a sua origem étnica. Teve a resposta que devia por um campeão português, Ricardo Quaresma, e veio logo sugerir que os futebolistas deviam ter direitos limitados à opinião. Ficámos, portanto, a saber que o Chega não só tem opiniões repugnantes, como André Ventura tem a cobardia de querer calar quem lhe faz frente. Senhor deputado André Ventura, eu lutarei pelo seu direito a ter opiniões sobre futebol, embora também vá lutar para acabar com a pouca vergonha de receber vários salários além do de deputado. E no que disser respeito ao Bloco, fique certo que as suas ideias racistas hão de ir parar ao caixote do lixo de onde nunca deviam ter saído. Senhor Primeiro-Ministro, queria saudá-lo pela intervenção que fez sobre as necessidades de cuidados do desconfinamento e de alargar o apoio social mesmo àqueles trabalhadores que não têm descontos, tantas vezes porque os empregadores abusam da sua situação de particular fragilidade e precariedade, mas gostava de saber, porque ainda hoje não foi dito, o que é que foi decidido precisamente no Conselho de Ministros de hoje. Tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro para responder, faz favor. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada, Sr. Presidente, Sra. Deputada Catarina Martins, não vou substituir ao comunicado do Conselho de Ministros, presumo que já tenha sido distribuído e o conjunto de diplomas que foram aprovados ou as propostas de lei que foi reenviada para a Assembleia da República. Mas, basicamente, nós identificámos um conjunto de situações que estavam ainda a descoberto na malha da proteção social extraordinária que tinha sido criada. Primeiro, relativamente aos sócios gerentes, onde, como sabe, só se tinha concedido o apoio idêntico ao dos trabalhadores independentes, desde que não tivessem trabalhadores, e agora foi eliminada essa reserva e foi fixado simplesmente um limite para que, não em função do número de trabalhadores, quanto mais trabalhadores tiverem, melhor, mas ao volume da faturação é 80 mil euros. Segundo lugar, a situação dos trabalhadores independentes, que nos primeiros 12 meses de atividades podiam optar por descontar ou não descontar, a quem atribuímos o direito de serem apoiados, com o compromisso de depois se manterem, de fazerem a sua contribuição. Relativamente também a trabalhadores que, ou por situações de imposição da entidade patronal ou dos próprios não estão devidamente formalizados, e a quem também abrimos a porta de integração no sistema contra o compromisso de se manterem permanente. Quarta situação, como é sabido, houve uma alteração substancial das circunstâncias no quadro até de alterações recentes à legislação laboral que determinaram que nos impuseram reduzir o período de garantia para o acesso ao subsídio social de desemprego, seja para pessoas que estavam em contrato ainda em regime experimental, seja por denúncia de contrato de trabalho a termo. Em termos gerais, são estas 4 alterações que foram aprovadas no Conselho de Ministros. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Continua no uso da palavra a Sra. Deputada Catarina Martins, por favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, agradeço-lhe a sua resposta e com certeza veremos todos estes casos com muito cuidado. Sabe que é uma preocupação que o Bloco de Esquerda tem vindo a exprimir, tanto em relação aos sócios gerentes como aos trabalhadores informais, que por algum motivo não têm os descontos devidos. O comunicado do Conselho de Ministros foi publicado há 5 minutos e, portanto, eu não tive a oportunidade de o conhecer. E, portanto, se calhar vou-lhe fazer uma pergunta para a qual já há resposta no comunicado, mas correndo esse risco, assim terá de ser. No decreto-lei que retifica o que são considerados grupos de risco para efeitos de poderem ficar sem prestar trabalho presencial,
os doentes crónicos, são excluídos os doentes hipertensos e diabéticos, sem que, ao que nós saibamos, tenha havido qualquer dado científico que explique esta exclusão. E a pergunta que eu lhe queria fazer é se por acaso o Conselho de Ministros teve a oportunidade para corrigir este erro do seu último decreto. Obrigado. Tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro para responder. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Catarina Martins. Ainda bem que me faz essa pergunta, porque eu acho que há um erro de interpretação relativamente à retificação que foi feita. Como sabe, houve várias propostas no sentido de agilizar, com dispensa de junta médicas ou outras formas, de justificar a falta e o dever de comparecer ao trabalho para um conjunto de doentes crónicos. 3 situações fundamentais: insuficiência renal ou cardíaca ou situações de doenças oncológicas. O que diz respeito quer à hipertensão, quer à situação de diabetes, é distinta. Bom, a hipertensão é essencial, é desde logo um sintoma de uma outra doença, e a diabetes tem diferentes graus. E, portanto, aquilo que é dito é que as pessoas terão direito à falta justificada em função daquilo que for a declaração do seu médico assistente ou do seu médico de família. Nos casos é automático em função da natureza da doença, noutros casos não é automático porque depende do grau. Há vários graus, felizmente, da diabetes, há vários graus da hipertensão, e aquilo que tem que ser atestado nesses casos não é que deixam de ser doentes de risco, é o risco tem que ser definido na situação concreta, para a função concreta, pelo médico de família ou pelo médico assistente. Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Continua no uso da palavra a Sra. Deputada Catarina Martins, por favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, certíssimo que diz, já era assim antes. E quando o decreto é retificado, retirando os doentes hipertensos e os doentes com diabetes, dá um sinal errado, tanto a estes doentes, como aos médicos, como aos seus empregadores. E como estamos num período muito sensível, do ponto de vista dos direitos das pessoas, dos riscos que correm, esses sinais errados podem levar a decisões erradas que põem em causa a saúde das pessoas, e é por isso que para nós é importante que o Governo corrija esta mensagem para proteger as pessoas que estão em maior risco neste momento. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, queria perguntar-lhe sobre uma outra matéria. A resposta à crise exige sempre opções, exige opções de todo o tipo. O Governo tem dito, e bem, que é preciso proteger o emprego. Nós também concordamos com isso, ou seja, proteger o emprego é o primeiro passo, não só para evitar a crise social aguda, como é essencial para haver maneira da economia recuperar depois da pandemia, mas devo dizer que por isso mesmo, por proteger o emprego ser tão importante, vemos com muita estranheza que o Governo, como o Partido Socialista, como a direita, continuem a achar normal, até a incentivar, que empresas que despedem trabalhadores possam distribuir dividendos. Continuam as empresas do PSI 20 a distribuir dividendos depois de terem dispensado trabalhadores precários, empresas que, aliás, estão a distribuir lucros a acionistas que, se calhar, não vão estar cá no dia em que essas empresas vierem a correr pedir ajuda ao Estado, porque, como diz a Comissão Europeia, esta é a maior crise que nós estamos a viver desde a grande recessão, ou, como diz a CMVM, o regulador do setor, é absolutamente imprudente distribuir dividendos como estavam pensados antes da crise e não no momento da crise. Esta semana é a altura da REN. A REN prepara-se para distribuir 114 milhões de euros. A Galp já decidiu distribuir 300 milhões de euros mesmo depois de ter despedido precários. Enfim, é uma situação que é, do nosso ponto de vista, absolutamente inaceitável, porque aquilo que está a ser distribuído em lucros aos acionistas é precisamente o que falta agora ou faltará aos salários dos trabalhadores. Também nos dinheiros públicos há escolhas que devem ser feitas. Há uma crise social que precisa de resposta e há critérios seguramente para as urgências do Estado. Já o questionei várias vezes sobre o sistema financeiro e sobre o novo banco. Disse-me no último debate quinzenal que achava que não era possível tomar decisões sobre o novo banco e sobre mais injeções de dinheiro público sem se conhecer os resultados da auditoria. Continuamos sem conhecer os resultados da auditoria, os prazos vão passando e sendo ultrapassados, e eu queria saber se o Sr. Primeiro-Ministro mantém que não haverá nenhuma injeção no Fundo de Resolução e no novo banco até se conhecer a auditoria que está prometida, que está contratualizada e que tem de ser pública.
Obrigado, Sra. Deputada Catarina Martins. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro António Costa. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Vai ver, quer as empresas que beneficiam do regime de layoff, quer as empresas que beneficiam de linhas de crédito garantidas pelo Estado, não pode haver despedimentos. E essa é uma posição que fizemos e é uma posição que consta destas duas medidas de apoio. No caso concreto das empresas que beneficiam do apoio do layoff, nem sequer podem também distribuir dividendos. No que diz respeito ao novo banco, a resposta que tenho para lhe dar não tem grande novidade relativamente à última vez que me fez a pergunta. Ou seja, a auditoria está em curso e até ver resultados da auditoria não haverá qualquer injeção por parte qualquer reforço do empréstimo do Estado ao Fundo de Resolução para esse fim. Muito obrigado, Sr. Obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Continua no uso da palavra a Sra. Deputada Catarina Martins. Faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, esperemos que não seja preciso esperar muito mais pelo resultado da auditoria ao novo banco. Era um fator importante de confiança pública também, mas registro que não haverá nenhuma nova injeção sem os resultados dessa auditoria. Queria dizer também, Sr. Primeiro-Ministro, os trabalhadores precários são trabalhadores, precisam do seu salário, como todos os outros trabalhadores. E, na verdade, dizer que não se permite distribuição de dividendos em casos do que há layoff não ajuda nada a estes trabalhadores que estão a perder o seu salário às centenas, aos milhares no país, enquanto as mesmas empresas que os despedem, que acabam os seus contratos, estão a distribuir lucros aos acionistas. Não se compreende, por exemplo, como é que um governo que compreendeu que era necessário que um contrato de renda que acabava no meio da crise pandémica tinha de ser automaticamente prolongado até ao final, porque não se podia ficar sem casa no meio da crise, tenha achado normal que grandes empresas pudessem terminar contratos temporários, período experimental ou contratos a prazo sem os prolongar no meio da pandemia e ainda assim distribuírem lucros aos acionistas. Isto é tudo menos uma economia justa, isto é tudo menos deixar que toda a gente tenha resposta. Ninguém fica para trás, deve ser esse o nosso mote. Sr. Primeiro-Ministro, tenho uma última questão para lhe fazer, já não tenho grande tempo, sobre seguros. Sei que há já uma decisão do Conselho de Ministros, com a paralisação da economia, o abrandamento, há menos acidentes rodoviários, os prémios de seguro não desceram, ao que percebo, mas como digo, como foi exatamente agora que foi conhecido o comunicado do Conselho de Ministros, posso estar enganada, é preciso requerimento para que o prémio de seguro desça. O que eu pergunto é porque é que não pode automaticamente esse prémio de seguro descer, porque também desceram automaticamente e evidentemente os custos das seguradoras. E com isto termino, Sr. Presidente. Como sabe, Sr. Primeiro-Ministro, o sistema financeiro tem uma forma de ganhar sempre com todas as crises. E, portanto, é bom não lhes facilitar a vida e exigir mesmo que os prémios de seguro deixam. Obrigado. Tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro para responder. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Se me permitem uma sugestão, se conseguíssemos não marcar os debates quinzenais para as tardes de quinta-feira, permitia ao Primeiro-Ministro ter uma melhor transição entre, enfim, ter mais do que 10 minutos entre o fim do Conselho de Ministros e o início deste debate. E permitir também aos senhores deputados lerem por antecipação o comunicado do Conselho de Ministros e mesmo até, talvez, os diplomas aprovados no Conselho de Ministros. O que é... também pode ser, senhor deputado. Agora, no próprio dia, ou pelo menos com o intervalo um bocadinho mais de 10 minutos, eu agradecia. Senhora Deputada, relativamente à questão que coloca, o diploma que aprovamos visa precisamente permitir que refletir no prémio do seguro aquilo que é a diminuição do risco temporário decorrente da atual situação. É precisamente isso que prevê o diploma que aprovamos. Muito obrigado.